Qual esmerilhadeira comprar diante de tantos modelos hoje no mercado? E também para você que já tenha, vou passar aqui macetes, principalmente para efetuar cortes perfeitamente alinhados. E outras dicas aqui no vídeo, como vários discos diferentes, em principal esse aqui, que é para remover tintas e ferrugem. Gente, ele não emplasta. Você vai ver a diferença de eficiência perante a um flap que fica no chinelo, não dá nem para ser utilizado. Então está super interessante. Primeiro vamos definir a marca para depois afunilar os modelos. Cara, antigamente era mais fácil porque tinha três marcas principais: Makita, DeWalt e Bosch. Hoje em dia, inúmeras marcas adentraram o mercado que nem o nome a gente consegue ler sequer. Imagina saber a procedência, a qualidade. Então a pessoa fica com uma dúvida cruel porque elas entram com um preço muito agressivo. Tem umas que chegam a metade do valor, o mesmo tipo de máquina. E esse foi um dos intuitos do vídeo. Qual é a minha visão breve sobre isso? Resumida. Gente, pode ser que você encontre uma máquina com um melhor custo-benefício? Sim. Porém, por que eu não faço isso? Não somente pensando na máquina, mas também depois na assistência. Eu, por exemplo, na minha cidade aqui, antes de adquirir uma máquina, eu vejo se ele faz assistência da mesma. Senão, eu mudo até a marca para a que ele faça assistência. Então, eu penso até no futuro, para vocês terem noção. Então, resumindo, marca essas novas que você não conhece, não vá. Então tá, vamos focar nas principais aí. DeWalt, Makita, Bosch, essas que você mais conhece. Que já tem nome, já tem mercado. Qualquer uma que você escolher dessas aí, gente, vai dar certo para frente. Aqui já é uma questão um pouco mais pessoal. Não é questão de ser fanboy, porque olha aqui, gente, né, eu compro tudo racionalmente. A melhor, a mais eficiente, a melhor custo-benefício. Tem uma serra circular de bancada da DeWalt. Se eu fosse fanboy, eu comprava Makita. Moto 1000, a furadeira de bancada da Moto 1000. Então, cara, tem inúmeras ferramentas aqui. Tudo que eu compro na minha vida é pensando muito. Eu geralmente vejo todos os reviews americanos, que geralmente é de onde vem as coisas. Depois eu vejo se as ferramentas tem aqui no Brasil, porque muitas delas, se você não sabe, não vem aqui. O mesmo modelo é sempre melhor lá. Aí eu finalizo minha compra, para vocês verem toda a trajetória. Fora o conhecimento que a gente adquire com o tempo. Então, dito isso, gente, eu, nesse tipo de ferramenta, esmerilhadeira, eu prefiro a Makita. É uma das mais eficientes e duradouras em questão de qualidade. Já trabalho há anos, mesmo antes da oficina aqui. Nunca me deixou na mão, nunca nem tive que fazer manutenção. Só peguei e usei. Simples assim. Então, eu defini Makita nesse tipo de ferramenta como a melhor marca. Então, vamos agora lá para a bancada, que eu afino o modelo com vocês lá. Definimos a marca agora e o tamanho, gente, que é a primeira coisa. Temos o tamanho tradicional aqui e as grandonas, que é praticamente isso aí. Algumas variáveis no meio, mas em resumo é isso, gente. Essa é a mais comprada, não é à toa. Não só por ser acessível também, mas em questão de versatilidade e utilidade. É leve para você fazer todos os trabalhos, e também trabalhos pesados ela consegue. A única dificuldade dela é o tamanho do disco, ou seja, cortar uma peça que seja grande você não consegue terminar o corte. Aí que é uma coisa que essa se destaca. Vou passar um macete também, pois eu não tenho ela. Em algumas situações que eu consegui me livrar com algumas gambiarras aí. Então o foco do vídeo é este tamanho. E qual é este tamanho? 4 polegadas e meia, que é o disco que vai nela, gente. Quer ver aqui, ó? Até quando vocês forem comprar disco, ó, é assim que vocês colocam lá. Ó, 4,5 quer dizer o quê? É esse diâmetro externo aqui, o tamanho. Depois, ó, 1 milímetro, que esse no caso é a espessura. Então, é as medidas dele. Então, esse é o tamanho quando você for pesquisar na internet. Fique tranquilo, vou deixar o link dos produtos aqui também para facilitar aqui no vídeo. Bem, definimos o tamanho, que é essa de 4,5 polegadas. Se você adentrar aí o Mercado Livre,
Por foto aqui vai ser difícil, gente, porque o tamanho eu tive que pôr no celular, depois jogar na impressão, mas vocês vão pegar a ideia. No Mercado Livre, o modelo mais vendido é esse aqui, ó, 440 watts, pesando 2 quilos. Essa minha aqui tem 720 watts, 1,2 kg. Por que eu dei preferência neste modelo aqui? A minha no caso. E não essa aqui que é a mais vendida. Olha aqui por um dos motivos. Gente, eu acabei de fazer um vídeo, vou deixar aqui no card também. Muito interessante. Qual comprar e vários macetes de uso. Como fazer disco próprio. Sobre micro retífica. O que eu falo lá? E é a mesma analogia aqui. Gente, se você for trabalhar com essa retífica aqui, ó, com ela na mão, com o disco aqui já direto, olha a grossura disso aqui. E o peso. Você não tem precisão nenhuma, né? Olha você trabalhar agora com este bracinho aqui, ó. Com essa haste flexível. Gente, olha a leveza disso. Olha a espessura, ou seja, você trabalha como se fosse uma caneta. É isso que eu resumo naquele vídeo lá. Muito interessante, vou deixar ele no card. A ideia aqui é a mesma. O que eu diferencio aqui o principal dos dois? Gente, as duas já vão entregar, não tem nem o que falar. Qualidade e utilidade. Aqui é uma coisa mais refinada. O que eu disse ali sobre o que dá precisão numa máquina, gente, é leveza e espessura menor. O que acontece? É que é difícil vocês enxergarem na foto. Essa aqui é um pouco mais forte, sim, porém é bem mais pesada. Não somente isso, ó. Uma é 2 kg, a outra é 1,2 kg. Bem mais leve para se trabalhar. O segundo também é o formato, gente. Essa aqui, ó. Tá vendo que ela é bujudinha, bem mais larga? Ela é mais curta, por exemplo, e mais largo o motor dela. Por isso que dá mais potência ali. Essa já é constituída diferente. Além de ser um pouquinho mais fraca, ó, 720 watts, ela é mais fina e extensa. Isso dá o quê? Mais pega na máquina. Então, tem melhor pega e é bem mais leve. Por isso que eu dei preferência neste modelo aqui de 720 watts. Por esses motivos, cara, é outra precisão. A outra você vai cansar mais e ser um pouquinho mais difícil. É por isso que eu afunilei a pesquisa nessa exatamente aqui. Gente, agora eu vou falar brevemente desse suporte que eu bolei e também principalmente desse último disco aqui. Depois um macete de cortar reto perfeitamente e sobre a máquina grande lá, quando esse disco pequeno não consegue cortar. Olha, eu já tenho um vídeo no canal disso aqui, ó, um suportinho simples, ó, uma madeirinha com V e umas divisórias de arame, ó. Então, os que eu mais utilizo, esse de corte que é 1 mm, que é o mais eficiente que tem, porém, para quem não tem prática, é o mais perigoso, porque torceu, ele já estoura. 3 mm de desbaste, flap, e esse é o carinha da vez. Cara, eu não conheço esse disco. Ele não emplasta para tirar tinta, principalmente. Dá para tirar ferrugem perfeitamente, mas tinta, gente, o flap, você sabe, você encosta ele, ele já cria o plasto aqui, você não consegue fazer mais nada, ele fica jogando a tinta de um lado para o outro. Esse, você vai ver a eficiência. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, também aqui nos comentários. Cara, é loucura, eu faço todos os testes, comparando todos os tipos de discos. Você vai ver só o que eu estou falando. Temos aqui também, ó, um aqui eu uso para cortar madeira e um de cortar piso. Outra coisa que o pessoal não sabe. Quando você compra algum disco, por exemplo, esses dois especiais que eu tenho, essa peça aqui, o flange de dentro da máquina, não dava medida. Então tem como você comprar aqui essa flange com uma medida interna diferente para adaptar esses discos. Isso na época também eu não sabia, que variava. Agora o macete para quem não possui, como eu, esta esmerilhadeira do tamanho grande, ou seja, o disco dela abrange bem mais do que só isso dessas máquinas que eu acabei de passar para vocês aqui. E o que acontece? Quando você vai desmontar principalmente uma estrutura metálica, onde você não consegue ir com a máquina circular o objeto, por exemplo, para cortá-lo, ou é algo maciço, só isso aqui
com essa máquina pequena vocês não conseguem. Essa você conseguiria. Como eu solucionei nesses casos? Gente, fácil. Eu tenho uma máquina de solda aqui de eletrodo normal. Essa no caso da Bombos vai até 140 amperes. Eu peguei simplesmente o eletrodo que eu tinha ali 2,5, coloquei no máximo ali de amperagem, que no caso é 140. Com uma amperagem muito alta, gente, quando você encosta no metalon ou qualquer ferro que você está querendo cortar ali, ele pinga, ele derrete de tanta amperagem que tem, o ferro vai pingando. E vocês sabem, pô, o eletrodo, a vareta é super grande, então ela acessa bem os locais. É assim que eu resolvo. E para quem não tem uma máquina de solda, aí, gente, vai ter que ser, já cheguei a fazer bastante também, com a serrinha serra-ferro. Se o arco não dá tamanho, você desmonta aqui e vai bem devagarzinho manualmente. Não tem o que fazer, né, gente? Tem serviço que a gente tem que resolver. Gente, tem também um vídeo no canal como cortar tubos perfeitamente assim de comprido e também lateralmente para ele ficar 90 graus perfeito. Olha só esse suporte que eu fiz também, para assim, ó, você girar eles com uma mão e com a lixadeira aqui para efetuar o corte. Facilita muito. Agora vamos falar sobre os macetes de fazer cortes retos. Aqui no meu exemplar é uma chapa, finge que eu tenho que tirar esse centro e delimitando aqui esta linha. Quais os macetes que eu utilizo para maior precisão? Primeiro eu vou falar um macete que eu utilizo com a mão, que eu falei até no vídeo da micro retífica, para aumentar a precisão. Gente, se você utiliza na máquina, né, que seria o correto, seria as duas mãos aqui. Porém, mesmo com toda essa firmeza, devido à posição das mãos e a mão está, você está segurando os seus dois braços com o ombro, a sua mão é uma grande alavanca, ela fica boba, ela fica trêmula. Isso que não dá precisão, principalmente para adentrar o corte. Depois que vocês adentraram o corte, ele já vira uma guia. Então, o adentrar é muito importante. Falando nisso, o que eu faço aqui para solucionar esses dois braços soltos? No caso aqui da lixadeira, gente, ó, uma mão eu calço aqui normal como você seguraria, e a esquerda que viria aqui, por exemplo, eu vou cortar essa parte. Olha aqui o dedo, ó. E eu coloco aqui. Então, isso aqui, gente, serve como um apoio lateral. Então eu coloco aqui, ó, geralmente, e apoiado sempre, seja na morsa, que eu uso muito, quando eu vou cortar alguma coisa aqui para fora, ou em alguma chapa, alguma coisa você vai, um material que você vai esmerilhar. Então eu sempre seguro na lateral e apoio o dedão aqui, ó. Então uma mão está segurando o peso da máquina e a outra está ajudando a centralizar. Ó, se eu ficar, vou tentar dar o zoom agora que vocês entenderam. Se eu tentar com as duas mãos aqui, gente, ó, ficar em cima da reta, ó, você vê que ela chacoalha muito com as duas mãos. Olha agora se eu colocar o dedo aqui, ó. Ó a precisão. Posso encostar que não vai errar. Essa é a grande diferença. Só para adentrar o corte, gente. Depois pode remover a mão do local. E outra coisa, entendido isso do apoio, agora é aonde deixar o disco. Por quê? Tem pessoas que tentam começar aqui por cima, que é um grande erro. Por quê, gente? Vocês não conseguem saber, deixa eu dar o zoom, se a máquina está torta de assim, ó. Só depois que você cavucou, que você tira a máquina, que você vê. Aí a grande chance de errar é alta. Outra, iniciar de frente, muito de frente assim, ó. Mesma coisa, você não sabe a angulação que você está entrando de lado. Qual que é o jeito mais interessante aqui? A 45, gente. Nem em cima, nem de frente. Aqui. Porque a ferramenta está apoiando no material. Vai apoiar no material. A parte, como ela está meio para cima, já vai virar uma canaleta guia
que é muito importante. E uma parte está apoiando para baixo. Então o ideal que eu gosto de se trabalhar é assim. Aqui, gente, ó. Na quina, vamos dizer assim. Aí enquanto a máquina vai adentrando, você vai fazendo esse movimento aqui, ó. Frente e volta. Nessa voltinha você está olhando o canal se está batendo com a linha, com o traçado seu. Aí você vai avançando com a máquina. Chapa, geralmente, gente, como vai ser o exemplo aqui, a máquina já vai andando no 45. Quando é uma chapa maciça, vocês vão fazendo o mesmo movimento. Começa aqui na quina, com a mão encostada aqui, ó. Entrou na quina. Entrou na quina, assim, ó, frente e trás um pouquinho. Porque quando você dá ré, você verifica se está no caminho. E chapa maciça é isso, ó. Você vai fazendo o canal aqui. Depois você retorna aqui no começo de novo. Entra. Ou não precisa tirar a máquina. Você simplesmente chegou lá na frente, vem com ela recuando. Então você vai abrindo um canal, isso para peças maciças. É bom também porque, gente, maciça, se você tolar a coisa aqui, afundar bastante, esse ângulo aqui, ó, pode estar errado. Aí você vai ver, só perceber aqui no meio. Fazendo o canal de fora a fora e afundando ela por inteiro, é mais fácil de você acertar a angulação. Então, vou fazer na prática para vocês verem mais ou menos. Tá vendo? Gente, vocês viram que isso é super difícil fazer. Eu consegui tirar a máquina e voltar sem esgarçar a entrada aqui, ó. Para vocês verem que o que eu estou falando não é da boca para fora. Olha aqui, ó. Se você entra com as duas mãos, seja lá o que for o método que você usa, o disco ia entrar esbarrando nas duas pontas, principalmente chapa fina, que é o que mais acontece, isso ele já desgasta na hora. Então, para vocês verem que esse método funciona. Agora o segundo modelo, que eu digo que é o mais preciso e não tem como errar. A ideia é praticamente igual a uma serra circular de bancada. Por que é tão preciso o corte de uma máquina dessa? Devido a isso, gente, uma guia. O material passa aqui, não varia a distância entre o corte e a guia. É por isso da precisão. A ideia é a mesma aqui. Utilizar uma guia para a máquina passar encostada, vamos dizer aqui. E qual guia utilizar? Gente, o que eu gosto de utilizar, ó, isso aqui é uma barra chata. Não, barra chata não, cantoneira de 1 centímetro. Então ela é baixa, não atrapalha a máquina. E você calça o dedo aqui dentro, vocês já vão entender. Quando é coisa rápida para segurar na mão. Agora, se você quer total precisão, compre a barra inteira. Porque aí você mete um grampo aqui de um lado e do outro. Não corre risco dela deslizar. Essa é a solução mais perfeita que existe. Não tem como errar. E também, ó, se o disco está curto, uma barra chata tem a melhor pedida, porque a máquina não pegaria na quina da cantoneira. É outra saída. Dá para se utilizar tudo, gente, até madeira. Só pega e coloca de lado assim, ó. Você já vê se ela está totalmente reta ou empenada. É outro macete. Então eu vou fazer o teste aqui só para vocês verem que funciona. E ó, vou fazer com a cantoneira aqui. Não precisa nem olhar como eu. Depois que você... precisa sim. Esqueci desse detalhe. Olha aqui outro macete. A cantoneira, ela tem essa parte mais vívida, mais canto vivo. Então se você coloca aqui, gente, já dá exatamente da máquina. Tome cuidado com pontas arredondadas como essa, ó. Olha como ela é curvada. Isso aqui, se você fizer isso com a máquina, ela pode entrar. Você já deve ter feito isso com lápis para marcar objetos. Em vez de trabalhar ele reto, uma hora você vai curvar ele, o risco varia. Então o curvo ali é mais perigoso de errar. Tem que trabalhar com a peça com a máquina reta. E o principal também, se for curvo. Eu vou ter que usar curvo, não tem jeito. Olhe sempre de cima, viu?
Porque, como eu disse, se você mudar a angulação... Deixa eu voltar aqui, ó. Se você tiver olhando de lado assim, ó, dá a impressão que, tá certo aqui então. Aí você passa a máquina, dá errado. Ó, se você olha de cima, abriu uma vala. É isso, a máquina não pode variar de ângulo, principalmente se é esses tipos redondos. Mas vamos fazer aqui com a barra chata, que eu disse que é mais interessante, devido à segurança dos dedos e por ser mais canto vivo. Como eu disse, olhou por cima, coloca lá na linha. Pronto, a linha está para fora da cantoneira. Agora é só posicionar os dedos aqui, ó, e pressionar para baixo com bastante força. Sempre na extensão da peça, porque se você colocar só pressão numa parte e a máquina, por exemplo, está nessa beirada, a cantoneira vai querer andar assim, porque você tem que passar a máquina encostada nesta guia. É assim que funciona. Então vamos lá, força para baixo e máquina reta. Olha aí, gente. Vou colocar de lado que é melhor. Olha a perfeição disso aqui. Perfeitamente em cima do risco, sem erros. É o que eu disse. Se você travar, melhor ainda. Se gostou, deixa o like aí, compartilhe com seu amigo para ele saber também desses macetes e siga o canal para mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até o próximo vídeo.